Olá, pessoal! Estamos no mês de agosto, mais uma live. Basta um fósforo para incendiar a floresta. Esse mês de agosto tão produtivo, de bastante informação, de bastante gente positivista aí nos ajudando com os nossos medos, com os nossos problemas, com os nossos acertos. E hoje teremos uma presença ilustre. Já chegou por aí. É a nossa Lucila Bueno. Já vou te mandar aqui o convite. Pera, aqui, vamos lá. Hoje tem muita coisa boa, viu, pessoal? Muita coisa boa. Para quem não acredita, vai passar a acreditar. E para quem acredita, vai fortificar as suas crenças. Boa noite, Lucila. Oi, boa noite, tudo bom com você? Boa noite, todo mundo. Boa Tudo noite, boa jóia? noite, boa noite. Deixa eu apresentar a moça do que eu conheço. Depois ela dá uma pincelada aí no que ela precisa. Lucila Bueno, por que ela está aqui? Esse mundo financeiro, esse mundo comercial, esse mundo de muita gente com adrenalina máxima, ela vem para acalmar a gente. Vocês vão ver, vocês vão conferir comigo aí. Lucila Bueno, terapeuta transpessoal. Já ela explica o que significa essa palavra. Ela faz um trabalho de numerologia, ela faz um trabalho de constelação. Tudo isso para ajudar todos que ela conhece a descobrir os dons, a descobrir os problemas da vida pessoal, da vida profissional, da vida social e curá-los. Ela não é a curadora. Ela é a médica que dá as medidas certas do que você precisa fazer e buscar tratamento e se curar e viver uma vida feliz. Eu não sei se eu resumi muito, mas tasca você aí, Lucila. Fala aí. Boa noite. Ai, boa noite. Obrigada pelo convite, né, da gente poder difundir, falar com quem se conectar com a live, seja ao vivo, seja gravada. Esse movimento tem tudo a ver com o seu mapa, né? Você tem um número de mestre, de passar para frente, de ensinar, isso super reverbera contigo. Obrigada pela apresentação. Eu vou explicar o que é essa terapia transpessoal, que o pessoal bastante pergunta, né? Eu comecei com a numerologia, os atendimentos, porque eu fiz um trabalho desde 2018 para entender o que estava acontecendo comigo, porque eu queria algumas respostas e o mapa realmente me guiou. Né? Quando você fala assim, eu não resolvo, eu jogo a corda. A pessoa que tem que fazer o esforço de escalar. Né? É mérito da pessoa, eu não posso tirar esse mérito dela de forma nenhuma. Quando a pessoa leu o meu mapa, a minha numeróloga, se eu não fizer, até eu fazer o esforço, porque de quando eu tive o contato até eu entender e agir, levou um ano. Não foi rápido. Então, assim, eu entendi ele errado. Na hora que eu consegui entender, eu falei, agora faz sentido. Então, eu fui me especializar, eu fui buscar formação, né, nessa abordagem, nessa ferramenta, e que algumas vezes as pessoas, acho que na maioria das vezes, as pessoas levam para um lado mais místico, né? Ai, é Isso. misticismo, porque é Verdade. oculto. Não, o fato da gente não ver micróbio, ele não é místico, né? Então, assim, o micróbio, quando falavam que ele existia, tipo, nossa, o povo é louco, até inventar um microscópio. Então, assim, enquanto a ciência não prova, parece que não tem um fundamento. A ciência, ela conta uma história. Na hora que ela prova, a coisa já existia há muito tempo. Então, a numerologia, ela traz muita lucidez. E não tem nada a ver com misticismo, apesar de ser tão surreal, né? E aí eu fui para a constelação. A terapia transpessoal, na verdade, foi a minha primeira formação. Tá. E eu fazia aquilo para me dar base para minha mudança de carreira, que foi super importante. Então, assim, ela trabalha um outro nível que é fora a mente racional e ela te dá exatamente a força que vem do pulsar, do coração, para você tomar determinadas atitudes. A constelação, eu fui para a constelação porque no mapa é muito claro que as coisas estão emaranhadas na infância. A gente Tá. grava um filme até os nossos 8 anos de idade. Dali em diante, o filme ele só se repete com projeções em pessoas diferentes, situações diferentes. Então, se você não resolve a questão que está lá atrás,
fica difícil de resolver. Onde entra a transpessoal, a terapia transpessoal? A transpessoal, ela tem um movimento curador através realmente do sentir e da emoção. Ela é como se você saísse da situação. Você fala assim, eu estou nessa situação, eu observo e eu vou resolver por onde o trauma, a observação, a sensação, ela impregnou, que é no sentir e na emoção. Tem um filme chamado I Am, que a Roberta, que está aqui na live, ela até me indicou, eu aconselho vocês a assistirem isso. Eu vou falar da ciência, tá? A ciência prova que o coração tem muito mais informação que o cérebro. Por isso que é o coração que cria o campo, esse famoso campo que a gente trabalha. Se eu levasse a numerologia só pelo lado racional, eu não ia conseguir interpretar nada. É a minha conexão com o campo que eu consigo fazer a leitura. Quando eu pego meu mapa para ler, eu não consigo tirar conclusão nenhuma, porque tem muito interesse, tem muito conflito de interesse. Então eu peço ajuda para colegas numerólogos, sim, me ajuda a entender o que está acontecendo comigo. Olha, pessoal, vocês estão vendo aí que vai ter muita conversa aqui hoje, né? Muita informação, inclusive. Para vocês entenderem um pouquinho do que ela está querendo dizer, eu conheci a Lucila no meu mundo, ou seja, mundo financeiro, mundo do seguro, alta adrenalina, competitividade extrema, máxima. E ela ia muito bem nessa área, muito bem. Eu a conheci lá. E de uma hora para outra, ela simplesmente mudou a chave. Ela virou essa pessoa que ela é hoje, ou seja, super tranquila, fala nesse tom de voz maravilhoso. Ou seja... Ai, você vê a diferença? Muito diferente. Assim, quando a gente está nesse mercado que eu estou até hoje, a adrenalina salta, as veias do pescoço ficam até mais elásticas. Mas eu quero que você conte para nós, começa contando para nós, Lucila, como que foi essa mudança, por que você foi buscar esse tipo de estudo, esse tipo de trabalho, que hoje é um trabalho seu, inclusive já remarquei a minha consulta com você já. Então me explica aí, e depois eu falo por que eu fui atrás de você. Legal, obrigado, porque isso é uma curiosidade minha. Vamos lá. Quando foi em janeiro de 2018, eu passei por uma situação totalmente fora de controle, né? Eu me vi numa situação de um medo extremo e uma falta de controle absurda, né? Eu sempre controlei tudo na minha vida, os resultados, as metas. Quando aparecia lá a convenção, eu não tinha dúvida, eu sabia que ia estar lá. Eu só trabalhava para aquilo acontecer, assim, era uma coisa muito tranquila. Mas porque eu me desgastava demais naquilo, de uma forma que eu talvez não soube fazer e aparentemente parecia que eu estava tão bem, né? Mas em 2018 eu tive uma perda gestacional estava com 3 meses, né? E como eu precisei fazer uma cirurgia para resolver aquela questão, né? Não tive uma perda por sangramento, enfim, descobri no exame. E aquilo me tomou, assim, um medo, porque eu soube dessa perda numa terça-feira, a cirurgia foi agendada para uma sexta. E então, de terça para sexta, você conviver com aquela sensação foi muito esquisito. E aí, na sexta, e a gente que trabalha, né, eu trabalhava com seguro, eu sabia que a questão da anestesia geral é meio, assim, estranha, né? Tipo, você não pode nem fazer seguro com uma pessoa que tem uma cirurgia agendada. E ali eu fiquei com muito medo de morrer, Rosito, assim, foi uma coisa tão forte, eu falei assim, cara, se eu não voltar dessa cirurgia, porque assim, tava tudo lindo, maravilhoso, de repente, eu perco, tenho que fazer uma cirurgia, posso não voltar, fez um negócio assim, tão esquisito, e não tinha o que eu pudesse fazer para resolver aquela situação. E aquele medo, assim, na hora que eu tava no preparatório, meu marido tava no quarto comigo, eu fiquei assim, cara, se eu não voltar... Será que eu fiz tudo que eu tinha que fazer? Será que eu vivi o que eu tinha que viver? E aquilo me deu um estalo muito forte, né? E é tão doido. E assim, é uma coisa tão surreal, porque é uma coisa até frequente de acontecer, né, com casais, mas me tocou de uma forma muito forte aquilo, porque era a segunda vez que eu estava passando por aquilo. Mas da primeira vez foi mais sereno, né? Porque foi muito rápido, foi muito no começo, então não tive esse processo da cirurgia. Eu saí da cirurgia na sexta-feira à noite, fomos embora para casa, fomos dormir, eu falei para ele, eu falei assim, eu tava com muito medo de morrer.
E ele falou assim, Lucila, eu não sei porquê, mas eu estava com muito medo de te perder. Então, assim, o que eu senti, ele sentiu naquele momento. Porque a gente acho que estava lidando com uma perda, a gente estava com medo de ter uma segunda, né? E Tá. aí, no sábado, quando eu acordei, eu falei assim, Eric, eu quero viver. Eu quero viver. Eu não quero mais viver do jeito que eu tô vivendo. E eu tava vindo passando muito mal de saúde. Eu passava mal com muita frequência. Só que eu quis buscar por que aquilo aconteceu. Porque a gente fez biópsia, os médicos não conseguem explicar. Eu não tenho nenhum problema de saúde em relação a isso. Meu marido também. Fizemos uma bateria de exame. A ciência não me explica o que aconteceu. E não me explica até hoje. A medicina não tem capacidade de me explicar determinadas coisas. E Tá. daquele janeiro de 2018 em diante, eu mergulhei profundamente no autoconhecimento. Fui assistir muita palestra, fui estudar, comecei a passar tratamentos de autoconhecimento, de apometria, comecei a buscar me formar nessa questão. E várias pessoas com muita sensibilidade falavam assim para mim, você tem que trabalhar com espiritualidade. Eu falei, meu, que doideira, porque eu era super racional, não acreditava não acreditando. Eu falei, imagina, nunca. E aí comecei, e as coisas foram acontecendo. Quando foi a PTC do Havaí, eu cheguei no Havaí, porque assim, em 2018 eu falei assim, eu não quero mais ficar onde eu tô. Eu sabia que eu queria sair, mas eu não sabia o que eu queria fazer. E eu tinha Tá. colocado um target. No começo de 2020 eu saio. Então eu comecei um planejamento emocional, porque eu era super apegada mentalmente à empresa. Eu estava Sim. muito encarregada lá, então eu precisei me desligar energeticamente de lá e me preparar financeiramente, porque eu falei assim, se der tudo errado, eu preciso viver 1 ano e meio sabático, pelo menos, né? Então, assim, deixa eu me organizar. E eu comecei um planejamento, só que você não pode falar para ninguém, né? E vida que segue, você se mantém plena, vamos embora. Uhum. Enfim, e aí eu cheguei no Havaí uma semana antes da convenção com meu marido, e aquele lugar é muito mágico, aquela natureza, a conexão com aquele lugar, é vida um tempo inteiro ao redor de você, é um negócio surreal. E teve uma vez que eu tava na praia ali, e eu comecei a ficar quieta, olhar, sabe quando vem uma conversa, mas não é uma conversa de ouvido, assim, eu não consigo explicar o que aconteceu, é uma coisa mais de sentir mesmo. E assim, veio uma certeza assim, você tá certa. Aqui, isso não tem mais nada a ver com você. A razão pela qual eu estava lá não tinha mais nada a ver comigo. E quando começou o evento, eu não estava ali mais. Aí até uma amiga minha da que estava lá na convenção falou assim, Lu, isso aqui não tem mais nada a ver com você, né? Eu falei assim, não, essa é a minha última convenção mesmo, não tenho mais nada a ver. Aí em 2020 eu viajei, fui fazer o intercâmbio, né? Eu falei assim, eu preciso só deixar lapidar meu inglês, porque eu não sei o que vem por aí. E, de novo, uma pessoa muito sensível falou assim, Lucila, de julho você não pode passar, você tem que trabalhar com espiritualidade. Eu falei, gente, mas que doideira, não vou. E o curso de formação de numerologia apareceu assim, porque a minha numeróloga, ela não tinha Instagram, ela criou Instagram na pandemia. Tá. E aí, uma conhecida minha, ela postou lá o curso de formação. Mas sabe quando bate no estômago? Eu falei assim, é isso. Conversei e falei, quero fazer minha revisão anual. Falei pra ela, quero agendar minha revisão anual. No que ela agendou, eu fiz a minha revisão de mapa anual, meu, foi batendo assim. Falei, ela virou pra mim e falou assim, você tem que trabalhar com espiritualidade. Você tem a pureza da espiritualidade. Eu falei assim, Jesus. Aí comecei. Aí eu fiz a formação, fiz formação de cura vibracional, eu já estava na terapia transpessoal. Então, assim, eu fui galgando, fui galgando. Na hora que eu comecei a atender, eu comecei a atender antes de sair, né? Porque eu queria entender, assim, as pessoas perto de mim e tal. Tá. E o negócio era surreal. Eu falei assim, é isso. Aí quando aí minha preocupação, cito. Eu falei assim, porque eu ia falar assim, eu vou sair dia 30 de outubro. Essa foi a minha. Falei, vou sair, pus um target, não tem pandemia que me amarre mais aqui, né? Uhum. Aí eu falei, como é que vai ser na hora que eu falo assim, meu, porque é bem assim, virou numeróloga, né? Como assim, tipo, despirocou, aconteceu alguma coisa, porque as pessoas não conseguem entender, né? Ela do nada Uhum. acordou, bebeu uma, ficou muito louca, virou numeróloga, né? Uhum. Eu falei, cara, como é que vai ser isso? As pessoas não vão entender esse processo, porque é uma história muito longa. Até eu resumi aqui.
Aí, quando veio a história das mudanças que aconteceram, eu falei, graças a Deus, eu vou ser mais uma na multidão. Eu não vou dar, não vou dar andamento. E aconteceu do jeito que tinha que acontecer, né? Então, deu super certo. Eu não sei porque eu não comecei isso antes. É porque tinha que ser do jeitinho que foi, né? Não tem como mesmo. Às vezes precisa de um empurrãozinho. Precisa. É. É exatamente isso. A gente sabia o sexo da nossa filha, né? Ela tem nome, ela se chama Maria Clara. Então eu falo assim, a Maria Clara, ela veio para cumprir uma missão, ela veio me ajudar a fazer minha transição de carreira. Por um tempo curto de 3 meses que ela existiu dentro de mim, ela cumpriu uma missão e ela ajudou a mãe dela a mudar a carreira. E quando eu me coloquei no meu lugar, o pai dela tomou algumas outras posições e se colocou no lugar devido dele. Então, até na constelação, né, eu falo assim, nossa, minha família é tão grande, né? Não é porque a gente não vê que não Aham. está constituída exatamente a situação. Então, tá tudo certo do jeito que tem que ser. E eu ajudo as pessoas da melhor maneira possível para elas resolverem as questões delas, né? E ajuda mesmo, viu, pessoal? Eu vou falar como que eu cheguei até a Lucila, porque eu tenho, desde muito pequeno, uma sensibilidade um pouco aflorada para o mundo invisível. E eu sempre fui ávido por informação. Tudo aquilo que a gente não consegue enxergar, não consegue entender, fica mais difícil. E eu, como sou bitolado em informação, eu preciso estar bem informado, eu preciso estar bem colocado, me posicionar bem para não levar bolada nas costas. Então, como que eu cheguei até a Lucila? Conversando, fazendo um bate-papo. Eu já tive... eu vou chutar baixo, hein? Eu já tive umas 8 a 10 consultas de numerologia, Lucila. 8 ou 10. A chinesa, a ocidental, tudo quanto é tipo, eu já tive. Tudo, tudo, tudo. Assim, tudo que... tem um negócio novo lá. Eu vou primeiro, vou pesquisar para saber se de fato tem algum fundo de verdade para eu me interessar, para eu Sim. analisar e depois ir. E depois eu vou e tal, não sei o quê. Mas no teu caso, o que aconteceu? A Jane, uma amiga em comum, ela é minha sócia e amiga tua, no começo do ano, ela falou, olha, pô, a Lucila está fazendo um trabalho excepcional de numerologia, tal, não sei o quê, pititi, Uhum. papapá. Eu falei, é mesmo? Ela falou, mas ela para mim, mas você não se interessa por isso, né? Eu falei, tanto me interesso como eu sou aficionado por esse tipo de informação. Ela, por quê? Pô, só de a gente ter informação do que a gente é direcionado a fazer ou não, para mim é excepcional. Né? Então, pô, se eu estou pisando no lugar certo, se eu estou no caminho de que eu tenho o dom de trilhar e tal, não sei o que, ela fala, pô, então fala com ela. E aí que eu te acionei. E foi no momento, pessoal, até para vocês entenderem por que essa moça está aqui. Foi no momento onde eu estava, diria a vocês, num grau estratosférico da minha vida profissional. Muito bem onde eu estava. Maiores remunerações, maiores reconhecimentos, a fama aflorada. E tinha alguma coisa que me incomodava há algum tempo já. Há algum tempo me incomodava, que eu falava, cara, tem alguma coisa que não está certa, alguma coisa que não está certa. E beleza, fiquei na minha. A única que percebeu isso, óbvio, que foi minha esposa, com quem está aí na live, inclusive. Eu vou te recomendar ela para você fazer esse trabalho com ela, viu, Luciana? Tá aí, ela tá aí. E assim, mesmo para ela, eu não falava nada que eu falava, deixa eu ficar quieto. Se eu falar que eu estou incomodado, as pessoas, primeiro, é a mesma coisa que você, vão falar que você está louca, surtou, está precisando tomar remedinho e o cacete. Bom, aí eu fiz o bate-papo contigo e assim, foi estúpido de esclarecedor. Estúpido. Eu já escutei essa apresentação dela e na época que a gente fez, ela falou assim, Rocito, grava isso aí, porque um dia você vai querer escutar e blá, 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 blá. Eu já escutei mais de 10 vezes. Mais de 10. E eu achei... Cada vez que você escuta é diferente? Não, e olha que loucura. Ontem eu escutei novamente, porque eu falei, eu vou fazer algumas anotações para falar com a Lucila, tal, não sei o quê, daí eu te acionei hoje.
Falei, Lucila, tem uma parte aqui que tá faltando. Ela falou, sim, vamos fazer de ano em ano, pô, e tal, não sei o que. Eu falei, caraca. Bom, já marcamos. Mas o que eu quero dizer para vocês é assim, aconteceu absolutamente tudo. Assim, sem tirar nem pôr. Tudo que essa moça falou. E na época que ela falou, você poderia ainda falar, Lucila, você está brincando que esse tipo de coisa vai acontecer com você. Porque eu tenho um tal de númerozinho aí, que ela vai falar dos números já, o número 3, que é o número que a zona de conforto não é bem-vinda para a minha pessoa. Ela me queima, ela me coloca em chamas. Muita gente... E se você ficar nela, a vida vai lá te testar. Hã? E se você ficar nela, a vida vai lá te cutucar, te testar. Então. E assim... foi exatamente isso que aconteceu. A partir desses momentos, até a gente estar conversando aqui, aconteceram milhões de coisas. Eu era empregado da mesma empresa que ela trabalhava. Hoje eu tenho 3 empresas completamente, assim, uma completamente diferente da outra. E dá para ver pelo sorriso que eu estou muito bem, muito feliz. Claro que eu ainda não estou completo, porque eu preciso fazer com que essas empresas façam o que elas precisam fazer. Mas eu quero que, assim, a partir do que você escutou, você comece a desenvolver o que é os números, o que é o nome da pessoa, aquilo que você fala muito bem. Quando que a gente escolhe o nosso nome? Né? Assim, as pessoas acham, pô, da onde vem meu nome? Você que escolheu. Você que escolheu. Vai falar. Mas me conta tudo isso aí. Vai me falando. Muito legal. Assim, a numerologia, na verdade, ela é uma tradutora de uma informação que está no seu campo, né? Então, assim, quando você fala assim, bateu, a informação, ela vem do seu campo e eu sempre peço, antes do atendimento, muita ajuda de tudo que é tipo de informação, para me usar como um canal para ajudar o que você está buscando, né? Você ou qualquer pessoa, porque na hora que você está interpretando, você fala coisa que vai, e eu não sei de onde que vem, né? Então, assim, mas vai. O que é a numerologia? Eu falo assim, a gente tem um grande armário atrás de nós com muita informação da nossa vida, né? Com muita informação. A numerologia é uma das ferramentas que acessa parte desse armário. Então, te traz muita clareza, porque assim, se não você começa a ver sua vida, é como se você entrasse num táxi e falasse assim pro moço, dirige aí, vamos ver onde eu chego. Então, assim, quando você tem informação, você determina o caminho para o taxista, você toma as decisões, isso fica muito mais fácil. A numerologia, ela trabalha com informações dos números que vêm do nome completo de certidão de nascimento. Por que certidão de nascimento? É a primeira materialização do nosso nome. É onde criou uma energia material aqui nesse mundo físico. Quem que escolhe o nosso primeiro nome? Nós mesmos. Porque a partir do momento que os pais determinam o sobrenome completo, a formação do nome, o nome sozinho, ele não tem vibração, né? Ele não tem poder exatamente. A energia do meu nome é boa. Todas as energias são boas, mas quando ele forma o nome completo, e isso vem para uma certidão, por mais que você mude seu nome depois, a próxima certidão, ela não tem mais poder, ela não tem mais valia, não tem nada. Então, o nome de casada segue a certidão de nascimento, tá? Depois eu posso falar sobre isso. Então, assim, os números, eles vêm de onde? Das vogais e vêm das consoantes. Os números que vêm das consoantes e das vogais, eles são responsáveis por 3 pilares de 5 pilares que nós temos. Então, pensa assim, vou usar você como exemplo. Antes de nascer, você fez um acordo de vida. Todos nós fizemos. Sim. Só que você mentalmente não tem como acessar isso. Eu não tenho como acessar o meu acordo. A nossa essência consegue acessar a partir do momento que você escuta esse mapa. Quando você escuta o mapa de novo, você eleva a sua vibração, tá? Então você se conecta com esse acordo. Esse acordo é formado por 14 números específicos. O mapa ele é formado por 14 números específicos. 5 são os pilares e os demais são o que é a parte da vida nesse acordo. Esses 5 pilares é a de nossa responsabilidade. Se a gente não fizer bem os pilares, a gente não sente o resto. O nome, ele traz 3 números desses 14 pilares, desses 14 números, digamos assim, que são 3 desses 5 pilares.
Os 11 restantes vêm da data de nascimento. A data de nascimento, por mais que um pai e uma mãe me procurem para ajudar a escolher o nome do filho, não sou eu que escolho. Eu falo, me dá opções do que vocês têm. 2, 3 opções. Eu leio a personalidade pela vibração que vem desse nome. São os 3 pilares de vibração. Dentro disso, quando a criança nasce, aí eu abro o mapa completo, porque eu tenho que fazer a leitura de conjunção. O número sozinho, ele não consegue ter muita força. Eu preciso compilar, porque ou eles são parceiros, ou um leva o outro para a sombra, ou eles juntos criam muito poder, para o bom ou para o mal, se você tem desequilíbrio. Então, assim, eu demoro para preparar o mapa. Não é uma coisa assim simples, é muita informação. São 33 técnicas para você ler para uma pessoa. Então, assim, são tabulações, são interpretações, você tem que sentir. Às vezes eu faço uma anotação para não perder isso, mas na hora da leitura vem assim, tipo, vai o que vai, né? Então, e no final eu tenho que fazer aquele trabalho que eu aplico, o cura vibracional, para a pessoa tirar emaranhados, para ela se conectar com o mapa. Vamos supor, você é uma pessoa que você tem os números bem trabalhados, né, do seu pilar, desde da parte da sua infância. Então, assim, você é uma pessoa que não estava em desequilíbrio com o mapa. Por isso que você consegue sentir um ano pessoal mais fácil, você conseguiu sentir tudo em ordem, porque você está sempre buscando o equilíbrio das suas vibrações. Então, assim, agora vamos supor, Rosito, por exemplo, eu consigo ver no mapa, na hora que eu abro, se a pessoa ela teve alguma aprendizado, por exemplo, com abuso sexual na infância. Então, veio para mim um executivo de uma empresa e ele veio com uma questão assim, todas as vezes que eu assumo cargos importantes, quem está acima de mim, seja um diretor, seja um VP, tem uma posição muito assim, eu não consigo trabalhar. É como se eu não. Assim, é uma coisa muito assim, recorrente. Caramba. Eu falei assim, então vamos ver, né? Isso veio pelo mapa. Então ele trouxe a informação em relação ao padrasto na infância que tinha um abuso emocional sobre ele, sobre a mãe dele, então ele tinha essa conotação. E aí, quando eu falei assim, você teve uma experiência de abuso sexual na infância? Ele falou, tive, com 8 anos de idade. E eu falei assim, então tá, então vamos trabalhar, vamos olhar para isso. A gente trabalhou, atualmente ele é meu paciente de terapia, a gente trata isso na terapia. O que acontece, Rosito? Qual o filme que ele gravou? Que todo mundo abusa dele. Ele conhece isso, ele não conhece uma outra informação. Por mais que ele se torne um adulto inteligente, formado, pós-graduado, bilíngue, ele não consegue mexer na informação dessa programação desse software. Por isso que tem que mexer pela emoção e pela sensação que foi por onde ele aprendeu. Para ele parar de criar situações que ele conhece que está relacionada com o abuso. Então, ele é abusado por chefes, porque é informação que ele conhece. Eu vou usar até um exemplo aqui. Eu estou sem uma caneta. Vamos supor que... Deixa eu só pegar uma caneta aqui para eu te mostrar uma coisa. Tá. Pronto, estou de volta. Vamos supor. O que as pessoas, antes de uma busca de autoconhecimento, seja por numerologia, seja por qualquer informação, elas estão se conectando com o que elas conhecem. Elas fazem esse movimento. Esse rapaz, ele estava fazendo essa conexão com algo que ele conhece. Quando ele quer buscar uma situação melhor, ele quer buscar uma situação melhor, maior. Só que não conversa, ele não sustenta. É muito frágil, qualquer movimento isso aqui cai. Para ele conseguir se conectar e manter o que ele quer, ele precisa mudar a razão dele. Ele precisa mudar a origem. Aí ele se encaixa. Entende? Mas quem trabalha tudo isso? Você? Eu trabalho porque, assim, no caso, ele falou assim... Por isso que eu comecei a atender como transpessoal. Porque tinham 4 pessoas depois na numerologia. Eu falei assim, eu preciso de acompanhamento. Você consegue me ajudar? Falei, consigo. E foi assim, gente, preciso abrir para isso. As pessoas precisam saber que isso existe também. Porque só a constelação para determinados casos não vai. A coisa está muito emaranhada, né? Então, assim, e é aí que eu consigo começar a trabalhar a frequência da pessoa. Vamos voltar. É um trabalho extremamente assim, a terapia transpessoal, ela conecta a gente com todos os nossos portais, a gente aprende a fazer alinhamento de chakras, a gente consegue aprender a fazer enraizamento, sentir campo, manifestar, co-criar, porque você trabalha o seu curador interno e a potência do coração. O coração, gente. A gente está passando por uma transição planetária, não sei se você já leu sobre isso, a 5ª dimensão, que todo mundo fala, essa transição da 5ª dimensão. A gente não vai viver isso, né? A gente está numa transição, isso vai ser para bastante tempo. É simplesmente
infelizmente, a mente ela começa a ficar meio em segundo plano, a racionalidade ela começa a perceber que ela não tem força. Ela é importante porque precisamos observar, planejar, pensar, tomar atitudes, avaliar, mas é o coração que manifesta e cocria a realidade que a gente conhece. A reforma, a transformação, a alquimia do coração é que vai fazer a mudança da vida que a gente quer. Só que é aquela coisa, não vejo o micróbio, não acredito. Tem gente que acredita em Deus, mas não acredita, porque não vê. Entende? Ah, não vejo, como que eu vou acreditar? Ele está ocupado com alguém, deixa eu aqui controlar minhas coisas e sair correndo, porque senão a coisa não vai acontecer. Então, o autoconhecimento ajuda bastante. Isso, Você quer que eu fale um pouco? Autoconhecimento, é isso que eu quero que agora você martele em cima disso. Ó, muitas pessoas, muitas, ainda no mercado que eu atuo, mercado financeiro, securitário, é uma coisa maluca o que o pessoal usa de remédios, porque não está bem onde está, não se dá bem com o chefe, não se dá bem com a posição que está, não se dá bem com os clientes, não se dá bem com a vida em geral. O que você tem para informar a eles? Existe um caminho que você pode direcioná-los? Porque eu não tomo remédio. Nunca tomei remédio na minha vida. Minha esposa me conhece, quem me conhece aqui na live sabe disso. Adoro vinho, adoro uma cervejinha para relaxar e tal, não sei o quê. Mas nunca precisei de remédios para dormir. Pode ser um momento mais tenso, mais escabroso, ruptura de um lugar, entrada em outro, tal, não sei o quê. Cara, é assim, minha noite sem dormir é 3, 4 horas que eu levo para dormir ali, mas ok, resolvo. Eu quero que você indique uma pessoa que está com um problema. Olha, eu não me dou bem com o cargo de liderança que eu estou. Olha, Lucila, eu não estou bem com a minha vida pessoal. Eu não estou bem com alguma coisa. O que você pode ajudá-los? É legal isso, porque assim, autoconhecimento, que bom que a autoajuda virou autoconhecimento, porque eu lembro que quando eu era adolescente, coisa de autoconhecimento era gente maluca. Eu lembro da minha irmã mais velha, assim, não vou psicóloga, eu não sou louca, né? Então, assim, o autoconhecimento, que bom que ele se desenvolveu para algo assim, seja inteligente, cuide de você. Porque, Rosito, se você não se conhece, você é manipulado por quem sabe ler linguagem corporal, sabe ler campo, sabe entender seus pontos fracos. Sim. Você não toma remédio porque você sempre, de alguma forma, busca autoconhecimento. Você praticou o que te enraiza. Sim. Inconscientemente, você seguiu aquilo. Só que, assim, existem pessoas que elas precisam primeiro falar assim, por que isso está acontecendo comigo? Ela precisa ter a humildade e falar assim, eu não dou conta de resolver sozinho. Só que as pessoas vão esperar chegar no fundo do poço para falar assim, agora eu preciso de ajuda. Tudo bem, pede ajuda. Isso, verdade. Só que assim, você trabalha com uma... mais homens, né, que você trabalha. São mais homens do que mulheres, né? Eu sou repreendido por conta disso, mas é assim. Não é nem por isso, é só para eu falar uma coisa, é só para eu entender mais o grupo que você está trazendo. Porque, assim, uma coisa que eu acho judiação de verdade é a forma em relação que vocês, homens, são criados. Vocês são proibidos de sentir, vocês são proibidos de olhar para a emoção, vocês são proibidos de falar que vocês são emocionais e sensíveis, porque isso remete à fraqueza. Ai, nossa, meu Deus, o coração ficou muito aquela coisa assim, melosa, do amor. Não, né? Todos nós somos feitos de emoções e sentimentos. Só que assim, vocês homens são criados para agir. Vocês têm que ir pro embate, é a agressividade. A mulher que é assim, calma, vamos lá, né? Todos nós temos essa energia feminina e energia masculina. Eu me lembro quando eu estava nessa empresa contigo, quando a gente trabalhava na mesma empresa, eu fui fui buscar a documentação para pagar um benefício e essa pessoa tinha tido um câncer de rim e quando eu cheguei na casa dele, ele estava com uma pessoa extremamente espiritualizada fazendo uma aplicação de reiki. E esse cliente, ele foi buscar a documentação e esse cara virou para mim e falou assim... Ele falou, vou te falar uma coisa, você está muito bem vestida, mas você está vestida como um homem, uma energia masculina, você precisa trabalhar seu feminino. Caramba. E isso sempre voltou. Isso sempre me martelou. Porque eu era o homem da vida. Porque eu tenho as razões lá da minha infância que eu fui buscar tratar. Né? De vez em quando isso ainda aparece. Mas é exatamente isso. Os homens, às vezes, eles estão ligados na energia da mãe, que é a coisa mais do cuidado, da suavidade e tal. Mas se ele olhar para isso, é como se ele estivesse inconscientemente traindo o pai. Fala assim, eu não posso fazer isso.
Eu tenho que ser forte, eu não posso pedir ajuda, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que sustentar minha família. Vocês, homens, carregam um peso de uma responsabilidade ancestral e antropológica muito forte. E se vocês não são permitidos a olhar para a emoção e para a sensação, vocês vão pedir ajuda de remédio. Sim, eu não posso. Tomar remédio é uma coisa mais normal. Passar no médico é uma coisa mais normal. Até o médico fala assim, vamos entender o que está levando você a esse quadro? Nossa, aí é o melhor médico do mundo, né? Então, assim, que foi o que o meu cardiologista falou. Eu diagnostiquei hipertensão muito nova, 8 horas da manhã, minha pressão já era 15/10. Caramba. Então, o cara falou assim, eu com 24 anos de idade. Então, ele falou assim, vamos olhar para o que está por trás disso. Isso não é normal. Na sua idade, isso não é normal. Né? Tomar remédio, tomei remédio por 10 anos, e aí eu fui buscar. Quando eu comecei a fazer tudo que eu tinha que fazer, eu tô livre do remédio tem, o quê? 5 anos. Então, assim, não tomo mais remédio, graças a Deus. Então, assim, vocês homens têm que parar para assim, preciso buscar. E não tem coisa mais legal do que ver esse movimento da força masculina, buscar essa sensibilidade e falar assim, agora eu entendi. Por quê? Tem pessoas que estão em posição de liderança, mas tem aprendizado com essa vibração. A vibração 1 tá ali difícil e tem aprendizado, às vezes, emaranhados com a figura do próprio pai, porque a vibração do número 1 na numerologia representa o pai, né? Onde vem a força, a determinação e assim por diante. Quando a pessoa está muito ligada com a figura da mãe, também é muito fácil de diagnosticar. Então, assim, ele entra no mercado, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso, sim, ter sucesso e tal, mas tem coisas antes para resolver. Enquanto você não resolver o que você tem que resolver antes, vai ficar muito difícil essa caminhada. O dinheiro é uma coisa engraçada, porque assim, a gente tem que respeitar muito essa energia, porque ela tem precedência em relação a gente. O dinheiro, ele existe muito antes da gente. Ele veio antes, ele foi criado antes de nós. Então, ele tá há mais tempo aqui. Existe uma hierarquia. Então, assim, quando você... por que eu tenho dificuldade com dinheiro? Por que eu tenho facilidade com dinheiro? Você tem que entender qual é a relação que você tem com essa energia do dinheiro. O que o dinheiro representa? O cara trabalha lá com você, quer ser bem-sucedido, parará, parará. Só que a lembrança dele é pai brigando com mãe por causa de dinheiro. Pai se descabelando no final do mês fazendo conta. Ele tem uma crença limitante em relação a dinheiro. Fica difícil ele escolher. Ele pode até ganhar. Ele pode até ganhar, mas ele tem dificuldade de manter. Uma dica, tá, Rucito? Não sei se você faz entrevista, como é que é. Mas começa a perguntar... Faço bastante. Começa a perguntar qual é a relação... Como foi a relação na infância, até os 14 anos, com o pai e com a mãe? Tá. Como que foi o relacionamento desses pais? Como o pai se relacionava com essa pessoa? Como a mãe se relacionava com essa pessoa? Por quê? Isso traz muita informação, né? Então, assim, e dependendo do que vem, você fala assim, qual que é o caminho que você faz? Você busca um autoconhecimento, né? Porque você começa a perceber. O que acontece? Quando a constelação, ela traz informação, assim, a pessoa, quando ela tem uma questão com a mãe representa a vida. A mãe é que faz a gente sobreviver através do leite dela. Ela dá o sustento. A pessoa que não aceita a mãe, que tem problema com a mãe, não aceita minha mãe, tive problema, ou tá na fase adulta, já tá com uma situação melhor, mas lá atrás, a coisa não tá resolvida, ele vai ter problema na questão do trabalho. Por quê? O trabalho é o nosso sustento. O trabalho, ele dá exatamente o que o peito da mãe dá, o sustento, a sobrevivência. Se a pessoa não toma mãe, ele tem dificuldade na área profissional. A pessoa olha que lição maravilhosa. Por isso que eu me dei muito bem com o trabalho, porque minha mãe é... Nossa, mãe... Você toma sua mãe. Porque você é 100% sua mãe, 100% seu pai. Se você nega sua mãe, você se nega. Se você nega seu pai, você se nega. E o pai, ele é a representação de manter a relação com o mundo. Então, quando você tem uma questão muito boa com a mãe, você tem uma relação muito estranha com o pai, não dá, não vai, meu pai é ausente, eu tenho pai, mas não conheci, sei lá, qualquer coisa em relação ao pai. Você tem dificuldade de manter o sucesso. Você consegue um trabalho, mas você começa a criar situações de boicotar aquilo. Você sempre vai voltar para a origem. É aquela sensação assim, tem alguma coisa me puxando. Exatamente. É a sua crença que está lá atrás. Então, na transpessoal, a gente tem exatamente essa sensação. Né? É muito real. É muito surreal. Mas tem como tratar tudo isso? Super,
Super. Ainda Super. bem, ainda bem. Ainda bem. Eu falo assim, você que já é pai, né, sua esposa que é mãe, vocês às vezes têm um movimento, às vezes falam assim, quero ser o melhor pai, eu quero ser o pai perfeito, a mãe perfeita. Seja o melhor pai, a melhor mãe, de qualquer forma, porque assim, os filhos de vocês só têm um pai, só tem uma mãe. Não tem como vocês serem a melhor de todas, né? Então assim, seja o melhor que vocês podem, porque as expectativas da criança, elas vão existir. Você pode fazer o melhor que você está fazendo, a criança ainda vai achar que está faltando alguma coisa. Verdade. E aí, qual é o lado bom disso? Que tem tratamento para tudo. Para emoção, para sensação, para mental, para tudo, para físico, né? Lu, o autoconhecimento substitui tratamento de medicação de forma nenhuma. A partir do momento que Boa, materializou e está no físico, você tem que buscar ajuda médica. O boa. autoconhecimento, ele vai ajudar você não ficar repetindo. Sabe aquelas pessoas que ficam tendo cânceres recorrentes? O que isso está te chamando a atenção? Problema no relacionamento, problema com dinheiro, problema com filho, problema na vida social, problemas, vícios. Tem pessoas que têm vícios com álcool, com droga, estão no meio executivo normal, não está só na comunidade, como as pessoas geralmente Verdade, pensam. verdade, verdade. Exato. Então, assim, isso é super normal, isso tem explicação. Na verdade, isso são sintomas como a criança puxando a sua barra da saia, sabe assim? Puxando sua orelha, olha para mim, você tem que olhar para alguma coisa. A busca do autoconhecimento é o maior ato de autoamor. Quando você se cura, você cura quem está à sua volta. Cocito, se você fosse uma pessoa que não buscasse isso, com todos os números que tem no seu mapa, em desequilíbrio, você poderia se tornar um tirano absurdo. Imagina uma pessoa, todos nós, né, na nossa sombra, nos tornamos pessoas muito rudes. Eu conheci lá dos meus, na época que eu trabalhava na empresa, que falou assim, como eu pude falar isso? Eu devo ter desenvolvido crença limitante em alguém. Né? Estamos em evolução. E hoje eu olho para trás e falo assim, poxa, porque tudo bem, eu fiz o melhor que eu podia. Fábio. Né? Então, assim, por quê? Quantas pessoas hoje não estão ficando, às vezes, assim, tem empresas, né, que nem esse rapaz que trouxe esse exemplo que eu trouxe, né, tem uma pessoa acima dele que não confia em ninguém, é extremamente centralizador, controlador, tal, não deixa os seus funcionários aparecerem, seus gerentes e assim por diante. Essa pessoa tem um problema muito grande, ela não confia em nada. Provavelmente não confia nem na mãe. Quem não confia na mãe não confia em nada, não confia nem em Deus. A mãe é o Verdade, máximo de verdade, confiança. verdade, E é a verdade, mãe que verdade. libera os filhos para o pai, tá? É a sua esposa que liberou os seus filhos para você. Vai lá com o papai, papai chegou, vai, pode ir. Quando a mãe fala assim, seu pai me traiu, seu pai não presta, seu pai começa a criar uma coisa assim, começa a travancar a sua manutenção do sucesso para a vida, porque a mãe não permite você ir para a vida, entende? Caramba, olha isso, cara. Tem muita informação, Cito. Muita informação. Nossa senhora. Olha, pessoal, para quem não está assistindo a live, recomenda para um parceiro, para uma parceira que esteja precisando de uma luz. Porque às vezes o amigo falando vai achar que é besteira, tá? Olha, assiste lá. Siga essa moça aí que ela está ajudando muita gente. A mãe que manda em tudo. Aqui em casa, É verdade. da porta para dentro, é ela que manda em tudo mesmo. Ô, Lucila, me conta mais alguma coisa sobre o dom. Como que eu faço um diagnóstico do que eu sou bom, no que eu vim para a Terra, o que eu tenho que fazer? Tem muita gente que com 20, 25, 30 anos de idade que é infeliz na vida profissional, é infeliz na vida pessoal, porque não achou o seu caminho. O que ela precisa? Qual que é o primeiro passo dela? Ai, se eu tivesse feito meu mapa com 25 anos de idade. Mas tudo bem, foi como foi. Vamos lá. Quando a gente completa 14 anos de idade, a gente entra no nosso mapa, porque a gente sai do campo dos pais. Por isso que a adolescência ela é tão assim, que é isso? Tava tão confortável aqui, né? Agora criou-se uma personalidade. E aí você começa a buscar um certo pertencimento. Bom, se eu não sou meu pai, não sou minha mãe, quem que eu sou? Você começa a se identificar em grupos. E essa busca de identificação, seja grupos, seja as primeiras experiências profissionais e assim por diante, você pode começar a desnortear e começar a sair da essência, começar a ter essa sensação de perda, assim, meu, pra onde que eu vou?
A partir do momento que a gente nasce, a gente perde uma conexão com uma essência maior, né? E aí a gente fica buscando algo e tenta se enquadrar, e na adolescência a gente começa a ter esses desvios para tentar buscar um grupo de pertencimento. Então, Tá. por exemplo, a pessoa que quando ela começa a buscar essa sintonia, né? Como que eu descubro o meu dom? O que eu vim para fazer e tudo mais? Isso. Quando a gente abre um mapa, todas as informações que estão ali, Rucito, as informações que você tem na sua gravação, são informações da sua essência. Do Rucito essência, não Rucito mente. Porque a partir do momento que você fala assim, eu busco autoconhecimento para controlar minha mente, minha sensação, você então já está dizendo que você não é somente sua sensação, você é quem controla a mente, a sensação. Então, quem é essa pessoa, esse controlador da sua mente, da sensação que você se refere? É essa essência que a gente conecta através do mapa. Quem é o Rucito na alma? Qual é o caminho do destino da sua essência que vai reverberar no seu corpo físico emprestado temporariamente enquanto você estiver aqui? Porque você é infinito. Você tem um propósito além do seu propósito físico. Qual é o dom do Rucito? Quando eu faço a leitura da alma, do caminho do destino, do seu aprendizado e do que você gosta, que te dá prazer em fazer, através dessa frase você consegue se conectar com o que você veio a fazer, porque o seu propósito, a sua missão, diante dessa interpretação, você entende o que você tem que fazer. Eu não tenho o direito de falar assim, a sua missão é exatamente essa, porque eu enfraqueço o seu poder de decidir a sua missão a partir das informações que você tem. Aquele momento que você fala assim, eu tenho que aprender isso, eu gosto disso, isso é meu talento, a minha alma é essa, meu caminho do destino é esse, acabou, você tem a informação que você precisa de essência, fica muito fácil. E quando, principalmente, dos 5 pilares, não esquece que você vai me perguntar, tá? Só para não perder o fio da meada. Quando você pratica o seu desafio maior, que é aquele desafio da vida inteira, aquilo é que nem o efeito dominó. Na hora que ele entra no prumo, ele levanta todo mundo, os pilares. Aquilo é entrar no fluxo da vida. E as coisas que chegam a você começam a chegar, você não tem que fazer esforço para fazer isso. Entende? O que você me perguntar? Tá. É assim, eu não sei se para todo mundo é desse jeito, mas para mim, todas as fases que você ia contando, ia se conectando comigo. Realmente é assim que eu sou, realmente é assim. E o caminho foi sendo trilhado que eu falei, pô, sou eu esse cara aí. As pessoas normalmente agem assim ou gera aquele tumulto, aquela confusão na cabeça. Pô, mas será? Mas, pô, não sou eu. Como que funciona isso? É legal essa pergunta, assim, é engraçado que quando eu monto o mapa, é como se eu conhecesse a pessoa, assim, na hora que eu encontro ela através da gravação, do online, tudo começa a fazer sentido, assim, porque você começa a entender a informação. Só que na hora que eu começo a ler, porque assim, o que eu falo? Eu vou ler seu mapa no positivo, que é como você deveria estar vivendo. Eu preciso que você grave o positivo, porque as pessoas adoram gravar o defeito e não lembra da qualidade, né? Então, na hora que eu começo, assim, na hora que eu começo a trilhar uma coisa e que eu começo a sentir, eu falo assim, se você fizer isso aqui, você se desequilibra, a pessoa ela já... Então assim, eu vou fazendo algumas testagens para saber se ela tá dentro do mapa ou se ela tá fora, porque eu tenho que tomar cuidado dependendo da formação, da forma que eu vou passar a informação. Entendi. Mas, por exemplo, teve uma pessoa que eu fui... Era para fazer escolha de nome de bebê, né? Então, assim, para fazer a escolha do nome do bebê, eu preciso abrir o mapa da mãe e o mapa do pai, porque eu preciso fazer com que isso se converse como se fosse uma genealogia de DNA. Você não pode cuidar de uma pessoa totalmente diferente de você. Tipo assim, você tem uma vibração que se conectou com a da sua esposa, vocês vão ter um filho totalmente diferente de vocês dois, assim. Na hora da leitura fica, assim, muito visível. E na hora que eu fui ler os pilares da mãe, era, assim, uma coisa super calma, né? Nossa! Não, tipo assim, ela tava totalmente no invertido do mapa. E aí você começa a perceber que, assim... Ela falou, não, tá errado isso. Eu falei assim, tá certíssimo. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu não tô lá pra ela me testar. Né? Então, assim, assim, isso foi uma pessoa em todas que eu atendi, né? Uhum. E aí, quando foi batendo, principalmente quando eu falei do marido dela... aí ela, não, assim, ela escolheu, assim, ela, né, já fez o mapa dela e tal, mas num primeiro momento ela falou, não, eu falei assim, então,
Isso é o lado da sombra da vibração, porque ela não falou uma coisa totalmente diferente do número, ela falou a inversão do número. Não é que ela falou assim, Sim, a sim, sim, sombra, por entendi, exemplo, entendi. assim, a alma dela é número 6. Vou dar um exemplo, que eu não vou lembrar exatamente. Mas assim, é super amorosa, família, calma. Meu, a mulher era uma pistola. Tipo assim, ela é exatamente o contrário, ela desarmoniza, ela não foca na família, ela não tá querendo essa harmonia em família. Exato, é bem complicado. Você fala, meu Deus, né? Aí Vai eu ser um falei, desafio para o pai, vai ser um desafio para o pai. não, e aí é engraçado porque eu falei assim, seu marido tem uma característica mais perguntadeira, tal. Aí a energia da criança tinha uma opção que parecia, não, pelo amor de Deus, dois perguntando aqui eu não aguento mais. Meu marido é bem assim, ele só pergunta, pergunta, por que nada? É como aí as leituras são divertidas, assim. Fazer mapa de escolha de nome de criança é bem divertido, eu gosto bastante. Que na leitura, assim, Cadê? foi Voltou, uma voltou, graça, voltou. né? Não foi nada agressivo, mas assim, parecia que ficava assim, isso correto, isso. Eu falei assim, gente, não é essa a intenção, né? Você se conectar com a informação que você tem, e principalmente no ano pessoal. Mas quando a pessoa tá com o mapa invertido, assim, nessas vibrações, você dificilmente sente o ano Ah, pessoal, tá bom. entendeu? É bem complicado. Mas, Olha, sim, pessoal, vocês viram que essa moça gosta muito de falar e junta comigo, que eu gosto pouco. A gente ai, é já verdade. passou quase 50 minutos de bate-papo aqui. Já. A minha sugestão é que vocês sigam ela, questionem. Ela é super ativa, Instagram, WhatsApp, Facebook, tudo que vocês imaginarem, ela atende super rápido. Mas a gente tem 10 minutos aqui para fazer uma dinâmica, para fazer algo diferente. Lucila, manda aí o que seria essa dinâmica. Pega a sua data de nascimento, só dia e mês, tá? Não precisa pegar o ano, pega o dia e o mês e soma com 2021. 2021 dá o número 5. Então pega o dia do seu nascimento, o mês do seu nascimento e soma com o número 5. Vou dar um exemplo, então, uma pessoa que nasceu dia 1º de abril. O 1 mais 4 dá o número 5. 5. Certo? Mais Mais 5, 5 10. dá o número 10. 10, então, 1 mais 0, soma 1. Quem chegar na vibração 11 ou 22, não some. São os únicos dois números na numerologia que eles não são somados, né? Então, a pessoa que chegou na vibração 11 ou 22, não some. Tem a vibração de duas frequências, o 11 com o 2 e o 22 com o 4. E aí, vocês vão Eu tô no colocando no 11. joinha. Eu tô no 11. Você tá no 11. O seu eu vou te dar mais um detalhe, tá? Que eu vou passar meio por cima. E mas já conseguiram fazer o cálculo e tudo mais, tá? Isso é a forma de se calcular o ano pessoal e o que ele quer dizer. Eu vou Tá, colocar aqui de uma forma geral, porque o ano pessoal está muito linkado com um mapa tá numerológico. bom. Então, assim, o ano que você está vivenciando tem uma razão de ser ali no seu mapa, tá? Mas, basicamente, o número do seu ano pessoal, se deu a vibração do número 1, você está num momento de grandes inícios. Você está sentindo coisas novas, você está percebendo coisas novas, você está lidando com situações novas. Você está falando assim, cara, eu nunca senti isso, por que eu estou sentindo isso agora? Por que isso está se aparecendo para mim? Porque é um empurrão da vida, tome atitude, seja independente, comece, vai, dá o primeiro passo que as coisas vão dar certo, né? A vibração do número 2, que você está vivenciando também, porque você trouxe a vibração do número 11, eu vou falar então da vibração 11 com o 2. A vibração número 2 é um ano de parcerias, é um ano de associações. Entram pessoas na sua vida para ajudar você no que você precisa na sua vida pessoal e profissional. Estou precisando de uma, sei lá, de uma astrologia com estrelinha, né? A vida vai dar um jeito de colocar essa pessoa na tua vida. É um ano de assinar muito contrato, assim, de uniões, parcerias, né? De você olhar para todas as relações na sua vida. O 11, ele traz a questão da espiritualidade. Confie mais no fluxo da vida. Deixa a coisa seguir, né? Então, assim, você tá mais sensível, você tem uma sensibilidade, você percebe as coisas, percebe as pessoas. Então, pratique momentos mais de silêncio com você e relaxamento para você evitar o nervosismo. Porque essa sensibilidade, você começa a sentir umas coisas meio nervosas, fica meio inquieto, e é bem assim mesmo, tá? Vibração do número 3. Eita! Vibração do É o número Rafa Carvalho. É o Rafa Carvalho. 3. Ó, Quem tá no ano tem gente mandando WhatsApp aqui. Essa mulher é vidente, ó.
Ai, Eles são tudo gente. loucos, são tudo loucos. Tem uma moça aqui, cadê, que mandou do número 9 e do número 5. Não esquece Eu chego desses lá. aí também. Não. Vibração do número 3. Ano de crescimento. Ótimo para quem está tentando ter filho, porque o 3 é fertilidade dentro da Ai, numerologia, é crescimento, é expansão, desenvolvimento. Mas dependendo de onde traz 3 no seu mapa, você precisa desenvolver coisas que você vai aprender, mas é busca desenvolver. É crescimento, você tem um crescimento. Então, cuidado com o ano 3, porque onde você foca a atenção, você cresce. É um ano de que a vida joga um pozinho, um potinho de pó royal na vida, então tem que tomar cuidado com para onde vai a expansão, o crescimento, tá? É um ano bem agitado, com muita criatividade. Ano 4, ano de olhar para as estruturas. Ano 12 é 3, tá? Soma 1 com o 2, que é esse que eu acabei de falar. Ano 4. O ano 4 é ano de criar estruturas, é ano de muito trabalho, é muita dedicação, persistência, foco, vai, se organiza, se equilibra, porque tem muito trabalho vindo aí. É ano de você olhar para aquilo que te representa estabilidade, tá? Ano 5 é um ano de mudança. A vida tá agitada nesse ano, transformações, mudanças físicas, mudanças internas, você está querendo algo novo, você está ansiando por uma oportunidade nova. Então, assim, é o ano 5 realmente que traz essa vibração. O ano 6 é um ano mais de olhar para as questões familiares, né? Resolver questões familiares, seja da família de sangue ou da família constituída. É um ano mais de afeto, mais de olhar para suas emoções, para suas sensações, para sua relação afetiva. Quem está casado, geralmente, e está bem casado, fica muito melhor. Quem está casado e está precisando resolver, a vida vai dar uma ajudada a resolver. E quem está solteiro é um ano propício para se apaixonar, para você olhar para suas questões emocionais, tá? Ano 7 é um ano de muita introspecção. É um ano que você começa assim, cara, como que é assim? Tá tudo tão diferente? Não, na verdade tá tudo igual, a vida só tá descortinando você do seu mundinho marshmallow. Você tá vendo as coisas como elas realmente são, né? Então é um ano de, assim, geralmente as pessoas começam muito assim, dependendo de onde está o trimestre, e onde está essa vibração 7 no mapa, é um ano para se praticar muito autoconhecimento. Geralmente as pessoas buscam muitas coisas em relação a 7, tá? 7 é um número bem místico. 8 é um ano de colheita. É um ano, e cada ano, um ano interfere no outro. É uma ordem, assim, se você vai percebendo, vai contando uma história. O 8 é ano de colheita, é ano de você parar e olhar para as áreas da sua vida com muito planejamento e honestidade com você mesmo. É um ano de muita honestidade consigo mesmo. Tá bom isso aqui ou não tá? Então não tá, então vou mudar. Por que você não mudou isso ainda? É mais ou menos isso. Porque quando entra o ano 9 pensa na faxina. Vai embora da tua vida tudo que tiver que ir embora. Tudo que tá ruim, tudo que tá difícil. A vida vai dar um jeito de tirar da tua vida. Pessoas, situações, lugares, ocasiões. Aquela coisa da mala sem alça, larga o velho. Você está sendo preparado para um mini renascimento, que é a vibração do número 1, né? Então, assim, o 9 é limpeza forte. Dependendo da vibração do trimestre, do mês, isso vem forte também. E dependendo do mapa. Às vezes, o ano pessoal, a pessoa entra num processo que a gente chama de quintessência na numerologia. Então, isso também é uma coisa que a gente traz na leitura do ano. Quem deu o número 22 tem a vibração do 4, que é muito trabalho, com muita mestria. É um ano de ensinar, de passar para frente. É uma sensibilidade, assim, você percebe as coisas, aprende, dá certo, você passa para frente. Então, o 22 é um ano de construir coisas muito fora da casinha. Assim, você fala assim, cara, eu quero uma casa, mas eu quero a casa, né? O 22, ele vê muito longe. Ô, Rafa, qual que é o teu ano, Rafa? Põe aí o ano teu. Caramba, cara. Vamos, eu não sei se ele respondeu vamos aqui. com isso, meu filho. Vamos com isso. Ah, ele não respondeu. Eu achei que ele tivesse colocado aqui. Ele colocou eita. Não, coloca o seu número aí. Não, tá bom, continua. 5, ano de mudanças, transformações, novas oportunidades. Tá indo bem na mudança, tá indo bem. E aí, que mais? Se Tem mais desapegar de crenças limitantes. É. O 5 é um número bem agitado. Bastante viagem, bastante movimento físico mesmo, assim, pá. Ansiedade, controla sua ansiedade, Rafael. Você vai estar bem ansioso. O bichinho quase não está trabalhando. Acho que ele nunca trabalhou tanto na vida dele, mas está indo bem. Tá indo bem. Um 5 é muito bom, causa muita mudança interna para você até ter uma facilidade de absorver as novas oportunidades. O 5, ele é bem importante na vida da gente. Você está bem no meio do ano, do ciclo de 9 anos, né? Digamos assim, do 4 para o 5º ano.
Ok. Ai, 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 ai. E tem mais informação? Não. ah, Nossa, quanta coisa. tem bastante coisa, assim, se a gente pensar na numerologia, vamos lá, usando, eu vou falar assim, para quem teve a vibração do ano um, é um ano para olhar muito para as questões masculinas, pai, amigos, né? Tem questões assim em relação a resolver coisas com pessoas do sexo masculino. O ano pessoal 2 ele traz muitas questões com energia feminina. Então, assim, você resolve coisas com a mãe, com a irmã. É um ano de parcerias, assim, mais de você se conectar com o feminino, né? É fluxo da vida. A Tá. vibração do número 3 na numerologia, ela tem a vibração em relação a filhos, primos, irmãos, então assim, tios, então é um ano também de olhar para isso, e a vibração do número 4 é a relação com avós, né? Então assim, quando esse número está no caminho de destino ou na alma, teve um avô, uma avó presente de algum lado, né? Essa figura ela foi importante de alguma forma para dar uma base, uma estrutura, uma proteção em algum momento da vida, tá? Então, esses 4 números, eles representam a família. A gente consegue identificar bastante coisa com família. Tem mapa que você bate o olho assim, seu pai teve problema com álcool? Uhum, não falava com meu pai, porque meu pai bebia muito. Então, Ai, assim, cara. tá tudo escrito do jeito que tem que ser. Não é nenhuma surpresa que a gente passa. Caramba, nossa senhora, olha, foi demais. Passou uma hora como se fosse 5 minutos. Boa. Lucila, muito obrigado. É assim, é muita informação. Eu gosto demais de ter informação, por isso que eu te chamei Uhum. aqui. Eu tirei de tudo quanto é parte nessas lives que eu estou fazendo agora em agosto, para as pessoas terem base para a evolução, base para atingir o sucesso. Muita gente não é feliz com o que faz e assim, tendo informação, tendo aonde buscar informação, fica muito mais fácil de chegar a essa tal felicidade no que faz, no trabalho, na vida pessoal e tudo mais. Então, não tem como te Legal. agradecer. Vamos falar novamente na próxima quinta-feira. E aí eu vou te fazer outras perguntas do tipo, eu posso fazer o mapa dos filhos? Eu posso fuxicar isso? Não? Daí você me conta tudo, Pode. pode ou não pode. É E incrível, assim, pode ser. não, vai... tá, não sei o que. Pessoal, vai ficar gravado, vai ficar tudo gravado. Olha, Quero assistir de novo. sensacional. Você acertou. Ai, muito obrigada. Quando as pessoas falam, pô, mas ela tinha tanto sucesso lá, por que ela saiu e tal? Pessoal, a partir do momento que essa mulher pegou no fio da meada do que ela estava desenhado para a vida dela aí, ó, deu para ver que tem muita coisa rica ainda para acontecer. Muito obrigado. Valeu. Ó, o Márcio Monteiro aí, ó. Um beijo, beijo. Obrigada, Obrigado, viu, viu? Lucico? Obrigada a todo mundo. Um Valeu, beijo. valeu. Valeu, pessoal. Assistam aí que vale a pena. Pode assistir 2, 3 vezes. Valeu.